Uma vez, a gente estava fazendo um encontro para discutir educação e a gente quis fazer uma apresentação das pessoas presentes de uma forma diferente, inusitada. E aí, a gente criou uma abordagem que a gente achou inicialmente super genial, que era as pessoas se apresentarem enquanto um palito de fósforo tivesse aceso nas mãos delas. E aí a gente começou a experimentar isso, as pessoas foram se apresentando e logo, logo a gente começou a perceber que a nossa abordagem não era tão genial assim. E os palitos começaram a se apagar muito rápido. Vou fazer uma demonstração aqui. Espero não colocar fogo no auditório. Menos de 5 segundos. Esse era o tempo que a nossa abordagem genial permitia as pessoas falarem, se introduzirem naquele espaço que a gente estava criando. E, em determinado momento, surgiu uma pessoa, a Gabi, uma grande amiga minha. Quando ela foi falar, ela sacou o seu palito, começou a se introduzir, a se apresentar, e logo, logo o palito apagou, igual esse aqui que eu acabei de acender. Ela sacou o palito reserva, porque a gente tinha também um palito reserva. O palito reserva também se apagou rapidão. E aí ela, muito astuta, ela desafiou o sistema. Ela disse para a gente, eu vou terminar de me apresentar. E ela simplesmente terminou e falou tudo o que ela precisava falar naquele momento. E aí depois isso gerou um clima na sala, um climão, né? E a gente ficou se olhando e a gente teve espaço até para conversar sobre isso. A gente abriu uma reflexão coletiva ali. E a gente percebeu que esse sistema do palito, que foi imposto por nós, ele dizia muito sobre o sistema educacional que a gente queria combater. Ele não dava voz para as pessoas. E aí a gente começou a se fazer essa pergunta. É possível uma educação que não apague a nossa chama interna? A minha busca tem sido, há 5, 6, 7 anos, conscientemente responder essa pergunta. E eu comecei, em 2014, eu fiz um financiamento coletivo no Catarse. Foi o início do projeto que se chamou Educação Fora da Caixa. E ali eu começava o que eu chamei e outras pessoas estão chamando de doutorado informal. Eu quase fui parar na pós-graduação tradicional, minha formação é administração pública, não é em educação. Mas eu queria muito estudar esse tema, e eu não queria necessariamente voltar para as instituições tradicionais. E aí um grande amigo meu, o André Gravatá, que é um ativista da educação lá de São Paulo, ele criou esse nome, porque ele também tinha essa mesma vontade de investigar uma coisa que ele gostava muito, mas sem necessariamente se render às imposições do sistema acadêmico. E aí ele falou para as pessoas que ele estava fazendo um doutorado informal, em poesia. E aí, quando eu soube dessa ideia, eu fiquei absolutamente encantado com essa possibilidade. E aí eu fiz um financiamento coletivo para viabilizar a escrita de um livro, que depois veio a ser o doutorado informal, o livro. A gente começou, dentro desse processo da escrita do livro, a delinear alguns princípios, algumas diretrizes do que a gente entendia ser a base do doutorado informal. A gente queria saber do que a gente estava falando, porque doutorado informal podia ser absolutamente qualquer coisa. A gente queria dar uma base, mas sem engessar. A gente queria criar um movimento. E o primeiro princípio é a curiosidade. Eu gosto muito de pensar na curiosidade como um fio que a gente puxa de um novelo, e a gente vai puxando, 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 e ele vai cada vez nos apresentando coisas absolutamente maravilhosas. Coisas que nos encantam. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, quando vocês estão muito encantados, fascinados com um tema, vocês começam a pesquisar no Google sobre aquilo e vocês não conseguem parar
de acessar página após página. Um link te manda para o outro, que te manda para o outro, que te manda para o outro. Isso é a curiosidade em ação. E ela gera serendipidade, que é essa descoberta aparentemente por acaso, mas que na verdade não é. Na verdade, é a gente se colocando em movimento para acessar o que é valioso para nós. O segundo princípio é a autonomia. Eu gosto muito de pensar na autonomia como uma espécie de musculatura que a gente precisa treinar para que a gente chegue cada vez mais perto de quem a gente é. E o sistema tradicional de educação é mestre em tolir a nossa autonomia. E nesse sentido, a gente diz muito no movimento do doutorado informal que a gente quer, com as nossas pesquisas, negar a forma, mas também dar forma. A forma é o que vem pré-estabelecido, empacotado pela sociedade e que nem sempre representa o que a gente é. E as formas são as nossas maneiras de se expressar no mundo. O terceiro princípio a gente chamou de percurso. E é muito interessante a gente perceber que na educação tradicional, a gente vê aí o sistema formal, a gente só conhece curso. Então tem curso de graduação, curso de doutorado, curso de fotografia, curso de administração. E o que muda quando a gente acrescenta essa outra palavrinha, esse prefixo per, e a gente cria um percurso? Quando eu fui investigar a raiz etimológica da palavra percurso, eu percebi que per é um prefixo latino que quer dizer integralidade. Percorrer, percurso, tem a ver com caminhar integralmente, fazer o caminho completo. Isso me fez uma reflexão de que percurso é a gente integrar todas as dimensões da aprendizagem dentro da gente, quando a gente se dispõe a criar um caminho desses. Quando a gente fala de educação tradicional, geralmente a gente está muito aqui no cabeção, no mental. E o percurso, para mim, é o convite do doutorado informal, é a gente acessar as outras dimensões. É a gente aprender com a cabeça, com o coração, com as mãos e com a alma. Um percurso, ele naturalmente vai gerar entregas. É muito como se a gente estivesse alimentando um copo, preenchendo ele de todo o conhecimento que a gente está construindo a partir do que interessa a gente. E uma hora esse copo vai enchendo, enchendo, e ele transborda. Também não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente está muito engajado numa investigação, num processo de criação, de aprendizagem, é natural que a gente queira falar para as pessoas sobre isso. A gente fica encantado. O pessoal do TED só fala sobre o TED o dia inteiro. E isso é maravilhoso, porque isso gera a entrega. A entrega é a gente comunicando o que a gente conheceu, o que a gente aprendeu para o mundo. E é importante a gente entregar relevâncias para o mundo. E essas relevâncias, essas importâncias podem assumir qualquer formato que a gente quiser. Não precisa ser necessariamente uma tese ou uma dissertação, que muitas vezes vai ficar presa ali na biblioteca da faculdade e ninguém nunca vai ver. Por fim, sabedoria. A sabedoria é um convite constante para que a gente pense: a que serve o conhecimento que eu estou produzindo agora? Isso que eu estou aprendendo e estou comunicando para o mundo serve à vida? Serve às pessoas? Serve ao planeta? Quando a gente junta esses 5 princípios, dá CAPS. Mas não é a CAPS que alguns de vocês já conhecem. A CAPS do governo federal, aquela agência que enche o saco aí dos pós-graduandos. É a CAPS do doutorado informal. E é um convite para que a gente manifeste esses 5 princípios no nosso processo de aprendizagem. Quando eu estava investigando sobre isso e criando esses princípios, eu fiquei muito feliz de saber que vários outros projetos ao redor do mundo já estão também fazendo essa mesma lógica. É o caso, por exemplo, do Open Masters, que é um projeto nos Estados Unidos. Open Masters, numa tradução livre, seria mestrado aberto, que tem, pelo nome até, uma semelhança incrível com o doutorado informal, surgiu na mesma época. E ele propõe a formação de comunidades de aprendizado,
intencionais, para pessoas que querem investigar um tema, fazer o seu mestrado livre, aberto. Tem também o Enroll Yourself, que é um projeto na Inglaterra, em Londres, que trabalha com uma ideia genial de maratona de aprendizado. Eles gostam de dizer que aprender é como correr uma maratona. E tem a dor e a delícia disso. Por um lado, tem aquele prazer do exercício. Todo maratonista, né, quem está aqui que corre maratona sabe o quanto é maravilhoso. Mas também tem a resiliência, tem a resistência de permanecer treinando e se esforçando. A mesma coisa com o aprendizado. Eu fui pesquisando mais e mais sobre isso, sobre como que as pessoas aprendem, como que eu mesmo aprendia nesse processo de escrever os livros. E eu cheguei numa palavra que ficou cada vez mais importante. E essa palavra é comunidade. Comunidade é quando a gente vive história junto. É quando a gente se emociona junto. Eu podia perguntar aqui para vocês quais que seriam as histórias mais impactantes, quais seriam as lembranças mais gostosas que vocês tiveram quando vocês estavam na escola ou na universidade. Eu já fiz essa pergunta para muita gente. E em 90%, na maioria das vezes, as pessoas respondem: foram os amigos que eu conquistei lá. Foram os vínculos que eu criei e fortaleci. As histórias que eu vivi. Isso é comunidade. Então, eu comecei a me perguntar, como que a gente faz CAPS, essa CAPS, em comunidade? Como que a gente permite as pessoas aprenderem livremente em comunidade? Isso é o que eu estou trabalhando no momento. E eu cheguei numa ideia que eu batizei de coviabilização. Viabilizar é um verbo muito interessante e significa reunir as condições para alcançar um objetivo. Criar uma via, uma ponte. Eu gosto muito de pensar numa imagem que é a do barco. Aprender pode ser como uma expedição. A gente pode imaginar o processo de aprendizado como se a gente tivesse um território e a gente quisesse chegar no ponto B, num terreno desconhecido. E nesse meio tem um oceano que a gente precisa atravessar. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente reunir uma tripulação. E aí, para ilustrar esses passos, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que é a seguinte: quem aqui gostaria de começar a aprender a investigar o tema inovação na educação? Levanta a mão para mim, por favor. Uau! Bastante gente. Obrigado. Essa é a tripulação. E ela já está montada. Se a gente estivesse falando de um caso lá fora, basta um chamado de uma pessoa. Pode ser um post no Facebook, pode ser um post no blog, pode ser falar com os amigos no happy hour, pode ser aqui no TEDx. Reunir a tripulação para que a gente consiga fazer essa expedição e chegar no terreno desconhecido. O segundo passo é a gente se perguntar como tripulação, como grupo, como comunidade, como que a gente vai aprender isso que fascina a gente? E aí, tem N formas. Aqui eu listo algumas. Por exemplo, a gente pode entrevistar pessoas. Vocês que estão interessados em inovação e educação, tem um monte de gente aqui que sabe muito sobre isso. A gente pode entrevistá-las. A gente pode fazer workshops. A gente pode propor para a gente mesmo desafios, assistir vídeos, fazer projetos coletivos e qualquer outra coisa que a nossa cabeça puder imaginar. O terceiro passo é a gente se perguntar também como que a gente pode sustentar nosso percurso. E aí eu queria mostrar 2 caminhos, existem vários também. A primeira forma é a gente, sem usar dinheiro, a gente consegue sustentar. A gente pode fazer parcerias. Por exemplo, tem um grupo lá em São Paulo, que é a Comunidade de Novas Economias.
é justamente isso. A gente reuniu uma tripulação para estudar profundamente o tema novas economias. Esse grupo está começando agora. E a gente conseguiu fechar uma parceria com um espaço. Os nossos encontros são mensais, de final de semana. E esse espaço a gente trocou por alguns serviços que a gente podia oferecer para eles. E os nossos encontros acontecem sempre lá. Uma outra possibilidade é usar o recurso financeiro. E aí eu dou o exemplo de plataformas de financiamento coletivo recorrente, que agora já estão surgindo vários no Brasil. Por exemplo, o Catarse Assinaturas, que a gente está usando nesse grupo de novas economias, e o Apoia-se. Essa é uma forma da gente sustentar colaborativamente esse esforço de aprender juntos. E o financiamento coletivo é como se fosse assinar uma revista mensal. E a gente pode gerar valor para as pessoas a partir disso. Por fim, esse grupo também se pergunta, o que a gente vai entregar para o mundo? O conhecimento que a gente vai compartilhar. Isso também pode assumir várias formas. Pode ser um mapeamento, pode ser uma startup, pode ser um documentário ou um livro, como eu fiz. Mas é o grupo que vai decidir qual é o formato. A coviabilização é isso, tão simples quanto esses 4 passos. Para a gente formar uma comunidade de aprendizagem que intencionalmente chegue nesse terreno desconhecido que se propôs a chegar. Eu acredito que, por meio desses princípios e por meio desses passos, a gente vai conseguir manter essa chama da curiosidade acesa. Mesmo se a gente tiver, igual esse palitinho aí, todo quebrado, por conta de imposições, avaliações, provas, opressões do sistema educacional tradicional. A gente vai conseguir manter a chama da curiosidade aberta e pulsando dentro da gente. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Obrigado.